Seja bem-vindo ao curso de formação para professores da Escola Dominical, módulo 2, Como estudar a Bíblia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas adicionais para estudar a Bíblia, as ferramentas de auxílio para o estudo bíblico. Se você realmente quer se dedicar ao ministério da pregação e principalmente do ensino, esteja sempre se preparando e preparado para estudar e aprender a estudar. Sempre mais. Para isso, você necessitará de alguns recursos adicionais que lhe ajudarão a compreender melhor a palavra de Deus. A primeira ferramenta que eu quero tratar com vocês nesta aula é sobre a Bíblia de estudo. Aqui nós temos algumas ferramentas que podem servir para que você possa se desenvolver no estudo da palavra de Deus. A primeira delas é uma boa Bíblia de estudo. É necessário também que o estudante da Bíblia Sagrada, principalmente o professor da escola dominical, possa ter comentário bíblico. Você não precisa ter todos os comentários bíblicos, mas pelo menos 2 ou 3 se faz necessário para que você possa comparar o seu estudo pessoal da Bíblia com o estudo de outros pesquisadores e estudiosos das Sagradas Escrituras. É necessário também você ter diversas versões e traduções da Bíblia, e também um dicionário expositivo de palavras e uma boa concordância. Estas, de fato, são ferramentas que irá ajudar o professor da escola dominical a complementar e se aprofundar no seu estudo bíblico pessoal, na sua preparação para que possa ensinar com propriedade a palavra de Deus. E uma Bíblia de estudo irá lhe auxiliar muito nessa tarefa. Primeiramente, pelo fato de você precisar aferir o seu próprio estudo. Isso significa que algumas ferramentas dentre as Bíblias de estudo se fazem necessárias. Na Bíblia de estudo você vai encontrar mapas, você vai encontrar diagramas, você vai encontrar notas de rodapé, você vai encontrar estudos expositivos, estudos exegéticos e estudos que são dispostos em cadeia, referências em cadeia. E tudo isso vai lhe ajudar em várias etapas do seu processo de estudo da palavra de Deus. Uma das Bíblias que irá lhe ajudar bastante nesse processo é a Bíblia de estudo com referências. Esta Bíblia irá lhe ajudar na etapa do seu estudo bíblico, onde você vai obter informações relacionadas a referências cruzadas. Estas referências irão lhe ajudar para que você possa se aprofundar no estudo da correlação do texto bíblico. É esta correlação que vai fazer com que você tenha um estudo mais aprofundado de um texto. Quando nós passamos a observar um texto bíblico, nem sempre aquele texto irá trazer todas as informações que você precisa para fazer uma boa exposição do assunto o qual você está estudando. E determinados textos necessitam de textos complementares para que eles possam ser, de fato, compreendidos na sua totalidade. E quando nós estudamos o método de estudo bíblico indutivo, no início desse módulo, nós podemos observar que há algumas etapas a serem cumpridas. A primeira delas é a observação, a segunda a interpretação, a terceira é a correlação e a quarta é a aplicação. E no caso da correlação, que é a terceira etapa do estudo bíblico indutivo, você precisa da Bíblia com referências em cadeias. E aqui nós temos uma grande Bíblia que irá ajudá-lo nesse processo, que é a Bíblia de estudo Thompson. Ela levou mais de 30 anos para ser desenvolvida no seu processo de pesquisa e de compilação.
e trata-se de uma ferramenta extremamente poderosa para lhe auxiliar no processo de estudo da Bíblia Sagrada. Uma outra coisa que você precisa ter são as Bíblias com diferentes versões. E aqui eu quero deixar claro sobre quais os tipos de versões que você precisa ter. Você precisa ter, primeiramente, a versão que traz uma abordagem do texto mais fiel ao original, e nesse caso nós estamos nos referindo às versões cuja característica é a equivalência formal. Ela tem por objetivo ser fiel ao texto original. Existe também uma outra versão que será muito útil para você, que é a versão da Bíblia por equivalência dinâmica. E este tipo de versão irá fazer com que você possa ter um entendimento mais adequado do texto bíblico. É uma versão que se preocupa em trazer um melhor entendimento para o leitor. E quando você faz a comparação ou a correlação de um texto nessas duas versões, você poderá constatar as diferenças. E uma terceira versão que você também precisa ter, principalmente professores que trabalham com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes e jovens, que é a versão paráfrase. E aí nós temos vários exemplos de Bíblias escritas em paráfrase, como a Bíblia Viva, a NTLH, a Mensagem, a Século XXI. São Bíblias que trazem consigo uma versão paráfrase, ou seja, ela é meio que uma interpretação do texto bíblico. Os tradutores se preocupam em trazer um entendimento atualizado do texto bíblico. Eles não querem atualizar o texto da Bíblia, mas trazer um entendimento mais apropriado, mais atualizado e contemporâneo da Bíblia Sagrada. Então, quando você vai fazer a etapa da correlação do texto bíblico pessoal, você precisa ter as diferentes versões da Bíblia para que você possa ter um entendimento mais amplo, mais profundo a respeito do texto. E também para que você possa, de fato, alcançar um aprimoramento, um aprofundamento maior na etapa anterior do seu estudo bíblico, que é a interpretação. É dessa maneira que a Bíblia, como ferramenta, pode nos ajudar a compreender a palavra de Deus com o máximo proveito. Além disso, você precisa de uma Bíblia que possa trazer o significado do texto bíblico, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, publicada pela CPAD. Ela vai trazer vários verbetes, caso você não tenha acesso a um dicionário, que irá lhe ajudar a obter o significado do texto, que no caso seria a segunda etapa do estudo da Bíblia. Através da palavra-chave, você vai identificar as palavras mais significativas do texto e buscar o seu significado, para que então você possa realizar com perfeição o processo de estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave se mostra uma ferramenta extremamente útil ao professor, para que ele possa entender com perfeição o significado da palavra que está ali dentro do texto, o qual você está se debruçando a estudar, e principalmente saber fazer a sua interpretação. Quando você não conhece o significado de uma palavra dentro do texto, dificilmente você terá uma interpretação apropriada daquele texto. E é nesse sentido que esta ferramenta, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, irá lhe auxiliar. Uma outra Bíblia de estudo que irá ser muito útil para o professor da escola dominical é a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela é uma Bíblia que traz informações diversas a respeito de vários documentos antigos que irão nos ajudar a compreender o contexto de uma passagem. E nesse caso, ela será muito útil na primeira etapa do estudo bíblico, que é a observação. É nessa etapa onde você irá obter um maior proveito fazendo uso da Bíblia de Estudo Arqueológica.
Ela é uma Bíblia que vai trazer informações muito importantes a respeito do contexto daquela passagem que você está estudando. E é dessa forma que a Bíblia arqueológica irá trazer informações úteis, sabendo o momento histórico em que aquele texto foi escrito, vai trazer muitas informações relacionadas à cultura daquele tempo e principalmente alguns aspectos que em alguns textos não são bem claros. As informações arqueológicas serão úteis para o professor da escola dominical nesse sentido. E esse entendimento é de extrema importância para que você tenha o máximo de informações nas etapas da observação, da interpretação e da correlação do texto bíblico. Mas também existe uma Bíblia muito importante que irá ajudar na última etapa da sua preparação no sentido de estudar a palavra de Deus. É a Bíblia de aplicação pessoal. Esta é uma Bíblia que tem como principal foco direcionar o estudante a aplicar o texto bíblico na sua própria vida. Então ela tem uma linha de aprendizagem, uma abordagem mais devocional. E quando você faz uso das ajudas adicionais dessa Bíblia, você irá obter o máximo de proveito e um direcionamento apropriado para que você possa aplicar o texto bíblico na sua própria vida e também na vida do seu aluno. Estas, portanto, são algumas ajudas adicionais, são ferramentas importantes que irá ajudar o professor da escola dominical a obter o máximo proveito no seu estudo da palavra de Deus, tanto no processo da observação, como no processo da interpretação e também da correlação e principalmente da aplicação. Muitas pessoas, podemos observar nos dias de hoje, que trazem em seus ensinos, em suas pregações e palestras, muitas informações relacionadas ao que a Bíblia diz, ao processo da observação. Também traz muitas informações importantes relacionadas ao significado do texto, no que diz respeito à interpretação. Alguns também sabem fazer adequadamente uma correlação do texto bíblico, ou seja, mostrando o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto em outras partes dela. Mas a grande maioria dos expositores falham justamente na última e naquela que eu considero a mais importante etapa do estudo do texto, que é justamente a aplicação. Muitas pessoas falham nesse processo. Eu já presenciei muitos professores que nem sequer fazem a aplicação do texto bíblico que foi ensinado na classe para os alunos. E alguns pastores também, algumas pessoas que expõem a palavra de Deus de modo mais amplo. E nesse sentido é uma falha muito grande, porque a Bíblia Sagrada não é um texto que nós devemos nos aproximar dela para obter apenas conhecimento, para obter apenas entendimento a respeito dos assuntos que ela diz. Mas é um texto, é um livro que traz orientações práticas para a nossa vida. E é justamente nesse sentido que o professor não deve falhar. Através da Bíblia de estudo, aplicação pessoal, você irá obter muitas informações de como você aplicar devocionalmente um texto da palavra de Deus na sua vida. E também você não deve esquecer que acima de tudo isso está a sua oração, a sua comunicação com Deus, a sua preparação espiritual. Logicamente, nós teremos outras aulas para falar somente desses aspectos, mas vale ressaltar que a sua preparação pessoal e espiritual para estudar a Bíblia Sagrada também é muito importante, porque através dela você estará sensível ao processo de iluminação do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo, o professor por excelência, que irá lhe ajudar a ter um entendimento global a respeito do texto, um entendimento mais profundo do texto.
E nesse sentido, você precisa estar consciente que tanto a sua preparação pessoal como o uso das ferramentas adequadas irá fazer uma grande diferença para você e principalmente para seus alunos. É desta forma, professor, que você de fato irá obter o máximo proveito ao fazer o uso de uma ferramenta muito importante que é a Bíblia Sagrada. Tanto nas suas diferentes versões, que é a equivalência formal, a equivalência dinâmica e a paráfrase, como também de Bíblias que irão lhe ajudar em cada etapa do processo de estudo bíblico, tanto na observação, quanto na interpretação, na correlação e principalmente na aplicação. Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito proveitosa para você. Até a próxima aula, se Deus permitir.